Vai começar, reverendo. Maravilha, maravilha. Louvado seja o nosso Deus em mais uma noite abençoada. Estou só fazendo a atualização da página Rede do Evangelho. Você que está aqui conosco, está chegando, você que vai acompanhar essa reflexão ao vivo, ou você que vai estar participando, vai estar acompanhando, vai estar vendo essa live posteriormente. O meu desejo é que você seja edificado, que você seja abençoado, que você seja alcançado pelo Santo Evangelho. Deixa eu só fechar aqui o áudio, porque senão vamos escutar aqui um delay. Amados, eu sou o reverendo Bruno Barroso. Estamos mais uma vez nessa página abençoada, Rede do Evangelho, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos e já chamá-los a meditarem comigo nessa noite em um texto, uma reflexão, em Mateus capítulo de número 14, do versículo de número 13 até o versículo de número 21, será a nossa meditação de hoje. Eu não farei a leitura corrida, farei a leitura agora, vamos orar e estarei fazendo a leitura dos versículos durante a nossa reflexão. Eu convido você a, por um instante, se concentrar, a desligar aí as suas preocupações desse mundo, se desconecte um pouco e se conecte aqui, na Santa Palavra. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo nos ilumine. Deus, estamos em mais uma noite abençoada, no dia 27, Deus, de julho de 2026, para glorificar o teu nome através dessa página abençoada. Continua sustentando, continua abençoando, conduzindo os teus filhos. Continua, Senhor, dando a direção para cada um dos pastores, dos reverendos, dos irmãos que contribuem com essa página abençoada. Assim também pedimos pela vida do administrador, idealizador desse projeto, irmão Davidson. Fortalece o nosso irmão. Continua dando condições, Deus. Luz para que ele possa permanecer firme nessa missão. Oramos também, Deus, por cada um desses irmãos que são seguidores da página, que eles possam serem alcançados pelo teu santo evangelho. Então ilumina-nos nessa noite, para que possamos ter uma reflexão na tua santa palavra, sermos levados, Deus, com as nossas mentes e corações cativos, até aquilo que o Senhor tem para falar conosco através do santo evangelho. Amém. Queridos, a nossa reflexão de hoje, como título, colocamos a suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo e a suficiência de Deus, de Cristo, no deserto do ser humano, no deserto da vida humana. E como nós fizemos uma reflexão na quinta-feira passada, se você não viu, acredito que ainda está disponível aqui na página. Quinta-feira passada fizemos uma reflexão no texto também de Mateus, ali no capítulo de número 13. Nós levamos ali um pouco do contexto histórico, gramatical, para compreendermos do que se trata essa passagem. E aqui, ainda trabalhando em um texto que está muito próximo do texto da semana passada, lembrando aos irmãos e aqueles que não sabem, a título de curiosidade, esse evangelho, o evangelho segundo Mateus, ele é um evangelho que foi escrito para aos judeus. E a ênfase desse evangelho é justamente trazer a ideia de que o nosso Senhor Jesus, ele é o Messias prometido. E aqui, queridos, nesse capítulo 14, nós temos aqui uma nota que já começa, nesse versículo aqui, aliás, nesse capítulo, uma nota sombria, justamente porque nós temos a notícia de que João Batista, versículos anteriores a esse versículo 13, ele havia sido morto. O Senhor Jesus, ele recebe essa notícia, a notícia de que aquele que é o precursor, aquele que é o arauto, aquele que é o profeta que anuncia a vinda do Messias,
ele havia sido brutalmente morto, decapitado. É isso que nós vemos no capítulo 14. E o Senhor Jesus ele é impactado por essa notícia. Ele acaba recebendo essa notícia. Para vocês terem ideia, além desse contexto, dessa perspectiva de uma notícia que emocionalmente, provavelmente, é algo doloroso ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos também a perspectiva, digamos, política da coisa, porque existe uma tensão ali naquele contexto altíssima. Herodes, ele achava que Jesus ele era o João Batista ressurreto, pois é. Emocionalmente, Jesus já está com essa, né, abalado por conta desse luto a respeito da morte de João Batista. Politicamente, essa perspectiva em relação ao que Herodes achava a respeito do Senhor. E, geograficamente, queridos, nós temos aí aquela narrativa que vai deslocar, é o que nós vamos ver aqui nesse texto, a narrativa que se desloca justamente de uma região que é habitada para um lugar deserto, como nós vemos no versículo de número 13, que diz: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Então, aqui nós temos geograficamente esse contexto, temos essa perspectiva, e quando nós vemos aqui no versículo 13, trazendo essa ênfase, essa perspectiva geográfica, nós estamos falando ali daquele lugar, do local, do lado nordeste, digamos assim, ali do Mar da Galileia, tá? Um lugar ermo. E o deserto, para título de curiosidade, acredito que muitos irmãos sabem, ele tem aquela perspectiva assim de um lugar de prova, um lugar de falta de recursos, de escassez. Nós vemos isso nas escrituras com ênfase, a ideia de que é um lugar também histórico, porque nós temos Deus historicamente alimentando o seu povo com o maná, como nós vemos lá no Antigo Testamento. É uma perspectiva que nós temos essa é muito nítido para nós, é um evento histórico que ocorre, claro que também apontando como sombras daquilo que se cumpriria no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é com esse pano de fundo, com uma perspectiva geográfica, política, emocional, que nós vamos fazer essa reflexão justamente na perspectiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a suficiência e é o único que pode proporcionar algo no deserto das nossas vidas, no deserto humano. Então, vamos aqui fazer será uma breve reflexão, queridos. Eu quero aqui trabalhar pelo menos três aplicações, coisa breve, coisa rápida. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, irmãos, já no versículo de número 13 até o versículo de número 14, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído, preste atenção nessa expressão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus ele buscando um lugar de solidão, ele procurava aqui um lugar de solidão onde ele pudesse orar, processar, provavelmente o luto ali de João Batista. E nós vemos uma multidão que acaba percebendo a direção do barco e corre margeando ali ao lago. E nós temos o nosso Senhor Jesus ele desembarcando, não é isso? Ele vai desembarcar, mesmo nesse momento de luto, e aqui é interessante enfatizarmos isso, um momento de luto que acaba sendo interrompido pela multidão, milhares de pessoas que são pessoas necessitadas, pessoas que procuram ao Senhor Jesus. E qual que seria a reação natural de um ser humano? Qual seria a sua ou a minha reação? Um ser humano, uma pessoa passando por uma
questão emocional, um luto, exausto, enlutado, qual seria o nosso posicionamento? Eu, provavelmente, pastor Bruno, eu poderia ficar emburrecido até. As pessoas não compreendem o meu momento, né? Humanamente falando, queridos. Mas aqui em Mateus tem algo interessante, porque vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi possuído de íntima compaixão, e a expressão aqui é bem interessante, que ela significa vísceras, entranhas. Era a forma hebraica de se descrever uma emoção profunda, intensa, que chega a doer o estômago. E vai me dizer que não é assim que funciona? Vai me dizer que não é verdade? Quando nós temos ali um abatimento ou sentimos angústia, não vai doer justamente nessa, nós sentimos justamente nessa região, era a forma hebraica de se expressar a respeito dessa, né, ser possuído, sentir a dor do outro, ser abatido dessa forma, é uma compaixão, digamos, uma compaixão visceral. Pois é, usando o termo de vísceras, né? É uma compaixão visceral que o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai sentir. E aqui, irmãos, a ênfase é justamente aquilo que nós vemos na glória do nosso mediador. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, veja que vai dizer que o nosso Senhor, ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, não é? O amor que Deus, o amor de Jesus Cristo, do nosso Senhor, pelas ovelhas, sobrepõe a sua própria dor, a sua própria angústia. O nosso Senhor, ao ver aquela multidão, apesar do momento que ele está vivendo, apesar do luto, ele troca de sapato, ele sente essa angústia, ele é possuído dessa compaixão. Irmãos, ele não repudia aquelas pessoas. O nosso Deus, ele não se afasta daquelas pessoas, ele não expulsa aquelas pessoas de perto dele, não. Ele é possuído de íntima compaixão, como a Escritura traz, e ele faz o quê? Ele, além de ser possuído por essa íntima compaixão, o nosso Senhor, ele curou os seus enfermos. É interessante que nos versículos posteriores, no versículo 15, nós temos aqui a Escritura deixando bem claro: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Queridos, olha que coisa interessante. O dia ele acaba avançando, a fome ela vai chegando, a multidão está ali concentrada, e os discípulos do nosso Senhor Jesus. Qual a atitude dos discípulos? Os discípulos, eles olham para aquela situação e através das nossas lentes, das lentes da lógica humana, humanamente falando, a perspectiva terrena, finita, limitada, e eles fazem o quê? Aqui nós temos pelo menos 3 constatações factuais, exatas, daquilo que o ser humano é capaz de fazer, de propor em uma circunstância como essa. E é interessante que eles, usando uma perspectiva teologicamente míope, estreita, humana, eles vão falar que, olha, o lugar é deserto, não é isso? Ou seja, o problema geográfico, o problema espacial. Só que eles dizem também que a hora é avançada, não é? Ou seja, é um problema temporal. Mas eles também dizem o seguinte: eles vão dizer, despede a multidão, para que eles comprem comida para si. Meus irmãos, aqui é uma solução carnal. Eles vão propor um problema geográfico, um problema temporal e uma solução carnal. Essa é a essência do nosso pensamento, do pensamento humano diante de uma crise. É essa a essência. Cada um por si. Se vira. Cada um por si.
Os discípulos, eles viam aquela multidão como um problema que precisava ser terceirizado, descartado. Eles calculavam ali, eles acabaram calculando os recursos e não dá. Não tem condições. Eles estavam ignorando, na verdade, com quem eles estavam caminhando. Eles estavam ignorando que eles estavam com o Senhor do universo que estava em pé no meio deles. Ah, irmãos, tem uma coisa que nós, na teologia reformada, nós enfatizamos, é isso a respeito de quem nós somos, da nossa natureza. Algo que nós enfatizamos é a depravação total, a nossa incapacidade, sem a ação, sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Mesmo os discípulos, veja bem, mais íntimos, caminhando com o Senhor, eles buscaram tentar resolver aquele problema, confiando no próprio braço, na força do mercado. Vão, comprem, não é isso? Só que dê uma olhadinha no versículo 16 ao 18, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Ah, irmãos, o versículo 16 ele vai trazer aqui para nós uma ordem esmagadora. Porque pensa no choque que os discípulos sentiram aqui. Como que nós vamos alimentar essas milhares de pessoas? Como que nós vamos dar conta de tudo isso aqui, Jesus? Homens, mulheres, crianças, em pleno deserto. Mas veja, queridos, que Jesus, ele parece dar uma ordem que é impossível de se cumprir. Santo Agostinho, ele tem uma frase, parafraseando ele, que é bem interessante, que vai dizer que, às vezes, queridos, Deus, ele nos ordena ele nos ordena o que não podemos fazer, justamente para que nós possamos saber o que devemos pedir para ele. Vou repetir. Às vezes, Deus ele nos ordena o que não podemos fazer, justamente para que saibamos o que devemos lhe pedir. Irmão, Jesus, ele leva esses discípulos, esses homens, ao fim de si mesmos, justamente para revelar a suficiência da sua graça. É o que o nosso Deus fez com esses discípulos. Os discípulos, eles fizeram já ali aquele inventário de pobreza. Olha, nós só temos 5 pães. Nós só temos 2 peixinhos aqui, não é? Só que veja que no versículo 18, o Senhor, ele traz a virada do jogo. No versículo 18, o Senhor Jesus, ele não diz assim, olha, tentem dar um jeito, dividir essa quantidade de comidas aí com os recursos que vocês vão encontrar por aí. Dá um jeito de esticar esse negócio aí, dá um jeitinho. Não. O Senhor Jesus, ele diz, trazemos aqui. E aqui é a matemática do reino, não é a matemática humana. Não é a perspectiva humana. Porque na matemática do reino, não é como as regras da nossa perspectiva, da nossa matemática humana, corrompida, deteriorada, que é totalmente míope teologicamente. A matemática do reino, as regras da multiplicação do Criador é bem diferente. Sabe por quê, queridos? Porque o pouco nas mãos certas é infinitamente mais do que suficiente. O pouco nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, através da suficiência dele, é infinitamente mais do que suficiente. Pois é, isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso daqui é a verdadeira prosperidade bíblica. E aí, queridos, nós temos o versículo 19 até o versículo de número 21, que diz: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos
a multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja o nosso Deus. Aqui nós temos o banquete da abundância. Aqui nós vemos, queridos, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo faz agindo como o verdadeiro pastor, que traz o pão do céu no deserto. Lembra que eu comecei falando do maná? Pois é. Observem aqui, queridos, que o Senhor ele toma os 5 pães, os 2 peixes, e aí nós temos uma ordem das ações do nosso Senhor. E é bem interessante, porque o Senhor Jesus, ele, nessa ordem, veja o que ele faz. Versículo 19. O Senhor, ele olha, não é isso? Para o céu. Primeiro ele toma os 5 pães, os 2 peixes, ele olha para o céu, ou seja, ele reconhece que o Pai, ele é a fonte de toda boa dádiva, ele abençoa, não é isso? Ele abençoa, ele parte, ele entrega aos discípulos, e os discípulos distribuem aquilo que o nosso Senhor multiplicou, deixando bem claro e mostrando que não somos nós que fabricamos a graça. Não somos nós, nós somos apenas um instrumento, nós somos apenas aqueles que anunciam e entregam. Aqui em Mateus, queridos, diz que aquelas pessoas comeram, não é isso? Versículo 20 e 21, eles comeram e saciaram-se. A palavra grega para saciaram-se aqui, ela é originalmente usada numa perspectiva de comer, como os animais, por exemplo, quando comiam a forragem, até não aguentarem mais. Tá? Não é um lanchinho leve. Aqui não se trata, né, de algo que foi assim escasso. Não. Aqui se trata de um banquete farto. Pois é, irmãos. Ninguém saiu da presença do nosso Senhor com fome. O milagre, ele termina com 12 cestos. Não é isso? 12 cestos cheios. Por que 12? E aqui sem misticismo. Nós sabemos que 12 é justamente o número da totalidade de Israel, 12 tribos, os 12 apóstolos, aquilo que representa a graça de Cristo, que é perfeitamente suficiente, abundante para todo o povo. Sabe por quê, irmãos? Porque na economia do reino, na economia de Deus, não há falta. E também não há desperdício. Sabe o que nós aprendemos aqui hoje, irmãos? A primeira liçãozinha que eu gostaria de enfatizar é que, meu querido irmão e minha querida irmã, você entregue os seus 5 pães e os 2 peixes que você tem para o nosso Senhor. Pois é. Talvez você olhe para a sua vida hoje, para a sua família, para os seus recursos, para os seus dons, e tudo o que você acaba vendo seja um punhado de pães duros, de 2 peixinhos pequenos, não é? Não vê uma perspectiva de melhora, mas veja que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está te pedindo para você inventar pão no deserto. O que ele diz hoje para você, traga para mim. Coloque aquilo que te aflige. Coloque a sua miséria humana nas minhas mãos. Coloque as suas feridas. Coloque os seus pecados diante de mim. Coloque nas mãos do Mestre, irmão. Porque a provisão, ela não depende da quantidade daquilo que eu e você nós temos. Ela depende de quem está segurando. Ela depende do Criador. Ela depende do nosso Deus. Segunda liçãozinha, não se esqueça. Confie na compaixão do nosso Salvador. Pois é. Se você está atravessando um lugar de deserto, um ermo na sua vida, uma tempestade, não sei, um desemprego, um luto, uma depressão, uma tristeza muito grande, uma dor familiar, um abandono, uma traição, um trauma, não caia na mentira de Satanás, não caia na mentira do diabo, de que Jesus te despediu para que você resolvesse seu problema sozinho. Não!
inclusive como os discípulos queriam fazer. Não, não caia nessa mentira. O coração do nosso Salvador, ele é o mesmo. Ele continua tendo íntima compaixão. Hoje, saiba que o deserto que você está vivendo, a circunstância difícil que você vive, é o cenário preparado para que o nosso Deus, ele prove a suficiência dele na sua vida. Não se esqueça disso. E por fim, querido, você que foi abençoado, você que foi alcançado pela graça de Deus, você que é grato, seja um distribuidor da graça, não um obstáculo. Os discípulos queriam mandar a multidão embora, dispensar aquelas pessoas, mas Cristo mandou alimentá-los. Como igreja, nós, como igreja reformada, nós, como fazemos parte da tradição reformada, nós não fomos chamados para guardar o pão e para expulsar os enfermos, os famintos. Não. Nós fomos chamados para ajudarmos, para estendermos as mãos. Nós fomos chamados para distribuirmos, para anunciarmos essa graça. O mundo, irmãos, está faminto de fome, sede de justiça, da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Nós temos o verdadeiro alimento. Nós temos o Evangelho. Então não olhe para o tamanho do problema. Não faça isso. Você que de repente está passando por uma circunstância terrível, difícil, lamentável, nunca se esqueça que não existe trevas, não existe escuridão que o nosso Senhor ele não possa iluminar. Não existe ninguém que é pecador demais que Deus não possa alcançar. Não esqueça, tanto você que está vivendo e que acha que é totalmente indigno de ser alcançado por essa graça, e pode saber que se você acha isso, provavelmente você está, sim, muito próximo de ser alcançado pela graça de Deus. E você que foi alcançado pela graça de Deus, lembre-se que do mesmo modo que você se alimenta, que você come, as pessoas também precisam se alimentar. As pessoas precisam se saciar da santa palavra, do evangelho, daquilo que é verdadeiro, daquilo que traz vida. Sabe por quê, queridos? Porque sempre haverá, vindo do nosso Deus, 12 cestos cheios. Cestos que possuem, que têm justamente o santo evangelho para saciar a fome e a sede de justiça daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Os eleitos, as ovelhas, aqueles que amam o nosso Senhor, que foram alcançados por essa graça e que compreenderam que eles precisam multiplicar, proporcionar para o outro aquilo que foi proporcionado para nós. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Que Deus continue te fortalecendo para que você busque nele, independente do lugar ou do local que você esteja, seja um deserto ou não, que você continue encontrando e buscando nele e confiando na suficiência de Cristo Jesus. Uma boa noite. Que Deus abençoe.